Os irmãos podem se assentar. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão aqui conosco, nos ajudando nessa live, e também aqueles que estão em casa. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma coisa extremamente importante, algo extremamente importante para as nossas vidas como cristãos, como filhos de Deus. Os irmãos podem abrir suas Bíblias, por favor, em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. É um texto que nós conhecemos bem e às vezes falta-nos um pouco de tempo para a gente meditar naquilo que Jesus está falando aqui. Marcos capítulo 11, do versículo 20 ao versículo 26. Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoastes secou. Ao que Jesus respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidares no seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que recebestes e será vosso. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que estais nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Só até aqui, amém? Agora pode deixar sua Bíblia aí no colo, você que está em casa, e vamos pensar um pouquinho nisso aqui que nós acabamos de ler. Jesus, ele já tinha entrado, aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele tinha passado antes por este lugar, onde essa figueira estava toda cheia de folhas, mas não havia fruto nela. Então Jesus amaldiçoou. Nós precisamos entender um pouquinho disso aqui, porque a Bíblia ela é cheia de figuras. Tem coisas que nós precisamos entender o que a palavra de Deus está falando para nós, como essa questão desse monte, né? Mas primeiro eu quero ver com os irmãos essa questão da figueira. Pedro disse assim: olha, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou e secou pela raiz. É claro que a gente entende que essa figueira é a nação de Israel. Jesus estava falando do povo que tinha muita aparência, mas que não dava fruto. Era disso que Jesus estava falando, é que ele queria ensinar. E ele queria ensinar isto para que nós tenhamos fé, para que os discípulos ali, porque ele se dirigiu a eles, que eles tivessem fé. E eu quero meditar um pouco com os irmãos nessa questão de fé. Nós falamos que temos fé em Deus, nós falamos que acreditamos em Deus, e existem momentos na nossa vida que parece que a nossa fé, ela tutibia, ela balança, e nós ficamos aí numa situação muito difícil. Irmãos, fé é o que nós precisamos para podermos sobreviver. E fé é algo que é inabalável. Nós precisamos crer em Deus sem nenhuma dúvida. Mas eu estou falando de uma fé
consciente, eu estou falando de uma fé consistente, não é uma fé exagerada, uma fé do meu jeito, não. Creio em Deus e pronto, que Ele tem o controle sobre todas as coisas, que Ele pode todas as coisas, que Ele criou todas as coisas, que Ele é eterno. Isso é que é ter fé. Que às vezes nós queremos ter uma fé que nem existe, é uma fé absurda. Não pode ser assim. Jesus disse: tende fé em Deus. Creia em Deus. A palavra diz em outro lugar que sem fé é impossível agradar a Deus. E é importante que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador. Nós estamos vivendo momentos, pelo que nós temos visto aí, os acontecimentos, não estou falando só dessa pandemia não, mas o que vem acontecendo no mundo, nós entendemos que são momentos que antecedem a volta do Senhor. E outras coisas, de acordo com a Bíblia, virão por aí. Como que nós vamos sobreviver? Como que nós vamos passar por esses momentos difíceis que já estamos vivendo e que ainda virão? Com fé. Somente crendo. Somente confiando plenamente no Senhor. E Jesus usa aqui essa questão do monte. Eu nunca vi, e eu tenho certeza que você nunca viu. Se você já viu, por favor, me fale, porque eu nunca vi que alguém orou e um monte saiu do lugar e caiu no mar. Mas por que Jesus usou essa figura do monte? Essa montanha são os problemas, são as nossas dificuldades, porque quando nós passamos pelas lutas, parece realmente uma montanha enorme, mas se nós oramos com fé, se nós acreditamos no Senhor, esta montanha, ela será removida, ela será tirada da nossa vida, mas ela será tirada do jeito de Deus e no tempo de Deus. Amém, irmãos? Agora precisamos crer, confiar no Senhor. Os problemas existem, eles estão aí na nossa vida, as dificuldades que nós passamos, mas existe um Deus que está acima de todas estas coisas. Existe um Deus eterno, Criador dos céus e da terra, que está acima dos problemas, acima das doenças, acima de pandemia, acima de tudo. O que eu preciso é crer em Deus, como Jesus falou para os discípulos e está falando para nós hoje. Amém? Deus conhece o seu problema. Deus conhece a sua enfermidade. Deus conhece as suas lutas. Deus conhece as suas angústias e as minhas também, porque eu também tenho problemas e são muitas angústias. Tem dia que a gente está desanimado às vezes, mas precisamos crer em Deus. Porque se você tiver fé, e se eu tiver fé, Ele com certeza no momento certo, Ele vai remover esta montanha da sua vida e da minha vida. Amém? Amém, irmãos que estão em casa. Agora, eu quero falar de uma outra coisa importante que Jesus também fala aqui. Ele diz assim, olha, quando estiverdes orando, irmão, isso aqui é muito sério. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Vocês já observaram que muitas vezes a gente está precisando fazer um concerto com alguém, um concerto com um irmão, um concerto em casa, com a família, e nós vamos orar. E achamos que está tudo muito certinho. Não. Olha o que Jesus diz aqui, se você estiver orando, mas você tiver alguma coisa contra, qualquer coisa contra alguém, perdoa.
Porque se nós não perdoarmos, olha que Jesus que está dizendo, não é o pastor, se nós não perdoarmos, Deus também não vai perdoar. E isto também Jesus fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, lá na oração do Pai Nosso, no final, ele faz essa mesma reflexão. Se nós perdoarmos, Deus nos perdoa. Tem uma condição: se nós não perdoarmos, Deus também não perdoa. Lembra o que está escrito lá em Isaías? Não precisa abrir não, no capítulo 59 de Isaías, eu vou abrir aqui rapidinho, mas se você quiser abrir também, não tem nenhum problema. Olha o que diz aqui, é um texto também que nós conhecemos, que fala sobre isso. Certamente, a mão do Senhor, isto é uma afirmativa, tá, irmãos? Certamente a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Então, quando nós oramos, Deus ouve. Quando nós clamamos, Deus ouve. E a mão dele está estendida para poder abençoar e para poder salvar das nossas dificuldades. Amém? Só que tem uma coisa: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, como que eu vou chegar diante de Deus, se eu não consigo perdoar, se eu não consigo liberar o perdão na vida de pessoas, e querer que Deus me responda, querer que Deus me ouça? Não funciona, não adianta. Talvez esta seja uma das razões pelas quais nós temos pedido determinadas coisas para Deus e não há resposta. Não estou dizendo que é a única razão, mas talvez seja uma das razões. Aonde que está o amor de Jesus na nossa vida? Se nós somos discípulos, se nós pertencemos a Ele, se nós somos dele, se o Espírito Santo habita verdadeiramente em nós, a primeira atitude que nós temos que ter é amar e perdoar. Não importa o que a pessoa tenha feito, precisa ter o perdão. Jesus não veio ao mundo porque existia alguém muito bonzinho para que ele morresse no lugar. Ele veio ao mundo para morrer por pecadores. E ele veio perdoar. Amém, irmãos? Isso é muito sério. As coisas na nossa vida, elas precisam funcionar. As coisas na nossa vida precisam acontecer. Às vezes nós ficamos vivendo uma vida cristã, marcando passo, não acontece nada de diferente. Eu não estou falando das coisas seculares na nossa vida, não. Eu estou falando das coisas espirituais. O tempo todo é um problema, o tempo todo é uma reclamação, o tempo todo é um questionamento, o tempo todo é uma falta de amor. É isto que Jesus veio nos ensinar, é isso que Jesus veio viver aqui na terra para poder passar esse ensinamento para nós? Claro que não. As pessoas lá fora, elas precisam nos ver de uma maneira diferente do mundo. Temos diferentes opiniões? Sim, claro que temos. Temos divergências em pensamentos, em atitudes? Claro que temos. Mas se o amor existe, existirá também o perdão, existirá também o entendimento, e o nome do Senhor é e será glorificado. Amém, irmãos? Fé, coloque isso dentro do seu coração. Não é, eu creio em Deus, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Todo mundo crê, as pessoas lá fora creem, os que nem leem a Bíblia também creem, mas é ter uma fé inabalável.
meu Deus pode todas as coisas e Ele pode remover as minhas dificuldades. O meu Deus tem o poder para transformar a minha vida, para não ser uma vida de aparência como aquela figueira cheia de folhas e não tinha fruto. O meu Deus tem o poder para transformar isso na minha vida, porque eu preciso dar fruto. Eu não posso ter só uma aparência, eu preciso dar fruto para que o nome do Senhor seja glorificado e para que pessoas sejam alcançadas. Mas eu também preciso ter fé em Deus. Hoje eu estava conversando um pouco com a Dora e lembrando daquele salmo, né, de Davi. Eu acho tão lindo quando Davi dialoga com a sua própria alma e ele diz assim: por que está abatida, ó minha alma? Qual é a razão de você estar tão abatida? Porque às vezes nós temos uma tendência a ficarmos assim diante de problemas, diante das situações. Mas por que a minha alma fica abatida? Creia em Deus, confie em Deus, e aí vai sair desse abatimento. Deus quer nos ver alegres, Deus quer nos ver para cima, Deus quer nos ver com saúde espiritual, mas para isso eu preciso ter fé, e eu preciso confiar plenamente no Senhor. Será que o Deus, que pelo poder da sua palavra, tudo isso que nós conseguimos enxergar, que os nossos olhos conseguem enxergar, será que esse Deus, que pelo seu poder soprou num boneco, vamos dizer assim, feito do barro, e trouxe à vida aquele boneco que é o homem, não tem poder para poder mudar uma situação na minha vida? Não tem poder para trazer uma alegria na minha vida? Claro que Ele tem. Ele criou tudo isto, Ele criou você, Ele me criou. Será que esse Deus que te sustentou dentro do ventre da sua mãe, te trouxe a vida e te sustenta até hoje, porque o Senhor continua nos sustentando, amém? Se você está aqui nessa noite, ainda que poucos, e eu não sei quantos estão assistindo essa live, mas se você está aí na sua casa, assistindo esse culto através da internet, é o poder de Deus na sua vida. Você vai deitar daqui a pouco, você vai dormir. Eu gosto muito de falar isso, e quando eu deito, eu penso exatamente nisso. Eu vou deitar, eu vou dormir, eu vou descansar, porque o meu Deus cuida de mim. É isso que Deus quer de nós, essa fé inabalável, mas também que nós perdoemos. Irmãos, tem uma música que cantam aí numas igrejas evangélicas aí, que fala que pisa na cabeça da serpente. Sabe como é que você pisa na cabeça da serpente? Sabe como que você resiste o diabo e ele foge de você? É com a sua fé e com o seu amor e com o seu perdão. Se você tem essas atitudes, se você crê realmente em Deus, e você ama de verdade, você perdoa de verdade, de coração, o diabo não vai resistir, ele vai fugir de você, porque você crê no Deus Todo-Poderoso. Esta é a palavra que eu tenho para você, tão sucinta, tão pequena, mas tão verdadeira, porque é isso que Deus quer das nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos, só um pouquinho, e eu gostaria que você pensasse na sua vida, que você pensasse, porque você conhece a sua vida, você conhece as suas atitudes.
Quantas vezes nessa semana você ficou, talvez, irritado com alguém? Quantas vezes nessa semana você ficou desanimado? Eu mesmo fiquei desanimado essa semana, na segunda-feira, um desânimo, mas depois eu lutei contra isso em oração. Conversa com Deus agora. Ele é o Deus da glória, Ele é o Deus tremendo, Ele é o Deus maravilhoso. Vai falando com Deus aí, a sua oração. Imagina que você está sozinho aqui, é como se fosse no seu quarto, de porta fechada. Fala com Deus. Quantas pessoas você precisa perdoar? Quantas pessoas você precisa liberar o perdão para quando você chegar diante de Deus, como você está agora diante de Deus, falando com Ele no nome de Jesus, o Senhor também libere o perdão na sua vida. Vamos ser crentes diferentes. Vamos assumir uma postura de cidadãos dos céus, vivendo aqui na terra por enquanto, mas vivendo como cidadãos dos céus, pessoas diferentes, pessoas como Daniel, por exemplo, que não temeu as ameaças, não temeu a cova dos leões, simplesmente orou e confiou no Senhor. Daniel não sabia que haveria um livramento dentro daquela cova, mas ele confiou em Deus, ele orou, porque a certeza dele estava no Senhor, não estava naquele rei. Ele não teve medo, e Deus aprove ao Senhor livrar Daniel dentro daquela cova. Imagina uma situação como aqueles amigos de Daniel. Você vai orando enquanto o pastor está falando, só para poder mostrar, lembrar a você de coisas que estão registradas na Bíblia. Imagina que situação difícil, ou você se curva diante de uma imagem, ou você se curva diante de um problema, ou você se curva diante de uma situação, ou você será lançado numa fornalha, aquecida 7 vezes. Aqueles jovens não temeram essa ameaça, eles confiaram no Senhor. E tem uma coisa linda que eles dizem para o rei: olha, o rei, ainda que o Senhor não nos livre desta fornalha, nós não vamos adorar essa imagem. Esta é a postura do servo de Deus, essa é a postura da serva de Deus, que o Senhor quer ver em nós, e que o mundo quer ver em nós, porque o mundo está sofrendo, irmãos, as pessoas estão sofrendo, e as pessoas estão sofrendo também dentro da igreja, mas vamos deixar que o Espírito Santo haja com liberdade na nossa vida, porque Ele habita em nós, o próprio Deus habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. Vamos deixar que Ele haja com liberdade na nossa vida, para vivermos esta vida, tendo fé em Deus, amando e perdoando. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Jesus, muito obrigado, porque ficou registrado isso aqui, para que hoje, neste século, nós pudéssemos ver aquilo que o Senhor falou, e nós precisamos realmente ter fé, uma fé inabalável, uma fé consistente, uma fé consciente, uma certeza absoluta de que servimos a um Deus vivo, servimos a um Deus verdadeiro, que servimos a um Deus todo-poderoso, que servimos a um Deus que é o único que tem o poder para mudar qualquer situação na nossa vida, mas que nós também, ó Deus, possamos abrir o nosso coração, para que esse mesmo Espírito gere em nós o fruto, e que a obra desta carne horrível, ela possa ser morta, mas o fruto do Espírito seja verdadeiramente gerado em nós, para que nós possamos amar como Jesus amou, para que nós possamos perdoar como Jesus amou, e aí o mundo verá, as pessoas verão que somos verdadeiramente filhos de Deus. Ajuda-nos, nós precisamos do Senhor, nós clamamos o Senhor nesta noite. Abençoa, meu Pai, todos estes que estão conosco aqui
na igreja nessa noite. Abençoa essa pessoa que está nos visitando. O Senhor conhece a vida dela, o Senhor sabe das suas necessidades, mas que a fé dela seja renovada, a nossa fé seja renovada, e que nós possamos sair daqui nessa noite louvando e glorificando o nome do Senhor. Não importa o que estejamos vivendo, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos sair daqui também perdoando, que nós possamos sair daqui amando as pessoas verdadeiramente. E aqueles que estão em casa, Senhor, que também estão ouvindo esta palavra, glorifica o Teu nome na vida de cada um deles. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém.